Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Verdade sufocada por bravatas, verdade sufocada por omissões. Verdade, a verdade católica, trocada e adulterada pela mentira modernista sobre a situação atual da Igreja Católica. É isso que vi quando assisti o vídeo do Padre Leonardo, da Administração Apostólica de Campos. Ele gasta 1h30 falando sobre os erros dos tradicionais. Aqui, nós não queremos sufocar a verdade. Nós vamos dizer a verdade inteira. Nós vamos mostrar que bravatas, intimidações não irão calar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos demonstrar que a verdade católica inteira, integral, ela diz sim que nós devemos denunciar, combater, fazer apologética tradicional contra os erros perniciosos do modernismo. Modernismo reinante atualmente. Sem omissões, sem esconder o que é a doutrina dos santos, sem esconder o que é a doutrina dos papas. É claro, em primeiro lugar, vamos ver os pontos positivos do que foi dito pelo Padre Leonardo. É uma boa coisa e a Controvérsia Católica agradece e a Igreja Católica agradece que o Padre Leonardo tenha decidido parar de celebrar a Missa Nova. E também que tenha o propósito, como ele manifestou no vídeo, de nunca mais celebrá-la na vida. Isso é uma coisa muito boa. E isso já o coloca contra os planos dos próprios modernistas. Porque os modernistas querem o birritualismo. Pelo menos numa questão de princípios, eles querem que aqueles que adotam o rito tradicional ainda assim estejam plenamente dispostos a celebrar no rito novo. E assim, nós vemos algum progresso já no pensamento do Padre Leonardo, e isto é bom. Um progresso para a verdade, um progresso para o bem, um progresso para aquilo que se espera de um servo de Deus. Porém, o Padre Leonardo parou aí e quer que aqueles que são seus subordinados permaneçam nesse caminho. Fiquem aí mesmo, parados, nesse meio do caminho, como se esse fosse o ponto de chegada. Mas não é assim que tem que ser. É preciso dizer toda a verdade. Os católicos tradicionais que não reconhecem o Vaticano II e que não reconhecem as reformas promulgadas a partir do Vaticano II e as autoridades do Vaticano II. Eles o fazem não porque são protestantes que estão se revoltando contra a Igreja de Cristo, mas porque amam a Igreja de Cristo e veem que os pastores estão se tornando protestantes. Os pastores de almas da Igreja estão adotando ideias protestantes, estão espalhando o protestantismo por toda parte. E por fidelidade à doutrina da Igreja, à doutrina dos santos, à doutrina do magistério, não querem ter nada a ver com isso. Porque não foi para isso que nós assumimos as promessas batismais. Não foi para ter compromissos com o mundo, com os protestantes e com os ateus, mas para estabelecer uma aliança e um pacto eterno com Deus, nosso Senhor. Então, é claro, se for protestar, bem, protestar contra o mal, isto é uma virtude. E isto é uma coisa que nós vemos sendo ensinada por São Francisco de Sales, por exemplo. Basta você ver o que ele diz na parte da Filoteia, ensinando os fiéis, sobre a questão da maledicência. Ele diz que nós não devemos temer, pensar que é maledicência ou falta de caridade denunciar as manifestações heréticas que podem acontecer, porque é grande obra de caridade denunciar o lobo que está entre o rebanho, que passa despercebido entre o rebanho. Os católicos tradicionais então fizeram o certo, denunciando esses lobos que estavam no meio do rebanho, introduzindo o protestantismo, introduzindo um rito protestante, que hoje é chamado de Missa Nova, o Novo Zordo. E nós aprendemos isso também do magistério da Igreja. Alexandre VII, por exemplo, condena uma proposição que dizia que não se deve, o simples fiel não deve, se lhe consta que alguém está
dizendo algo contra a doutrina da igreja, então essa pessoa deveria se calar? Ele condena essa proposição? A pessoa não deve se calar? Se há uma suspeita, se há um indício, isso é o suficiente, porque a igreja vive da proclamação da fé em Jesus Cristo, em toda a sua doutrina. E quando uma dessas doutrinas é questionada, nós devemos nos levantar contra isso, porque nosso Senhor Jesus Cristo é primeiro, a sua sagrada doutrina vem primeiro, e tudo que se levanta contra ela é pecaminoso, é imoral, é inaceitável, é mentira e é obra, em última instância, do diabo mesmo, que se serve como instrumento dos hereges, que saem do meio do rebanho, que saem do redil de Cristo, por sua própria conta. Cabe-nos agora denunciar, e é isso que os católicos tradicionais vêm fazendo. Se hoje ainda pôde Padre Leonardo ter acesso ao rito tradicional, foi pela insistência desses católicos que desde o princípio se manifestaram contra o Vaticano II. A depender da vontade de Paulo VI, jamais haveria missa tridentina entre os católicos depois do Vaticano II, porque ele dizia que a missa nova é tradicional e ponto, e não precisa de mais nada. O que é também uma mentira. Como pode ser tradicional uma missa que se baseia na ceia luterana? Muito bem, então, nós dizemos, é louvável sim, que ele tenha se manifestado contra essas ideias de birritualismo, essas ideias liberalizantes, né? Isso é bom que ele tenha essa ideia de manter a missa tradicional, de até a morte continuar sempre dizendo a missa tradicional. Isso tudo é muito bom. Porém, não é certo que ele sufoque a verdade. Não é certo que ele peça para as pessoas imitarem o que hoje ele faz, a posição que hoje ele tem. Não é certo. Por quê? Porque a posição que hoje ele tem é também modernismo, está contaminada de modernismo. Quer que eu prove isso para você, senhor Padre Leonardo? Eu provo. E olha, eu estou repetindo, sendo um eco, como disse o Papa Leão XIII, do magistério da Igreja. Nada mais. O senhor pode conferir as fontes. É por fidelidade e amor à Igreja que eu forneço isso, que parece que não é do conhecimento do Senhor e nem dos seus seguidores. Então, atenção. Onde está o modernismo do seu pensamento? Em primeiro lugar, o Senhor prega uma caridade sem fé. Sim, Senhor. Que é incoerente mesmo com as suas melhores intenções e os seus melhores momentos no vídeo. Mas é assim que o Senhor termina. E essa é a última palavra que o Senhor dá nesse vídeo sobre os erros dos tradicionais. O Senhor começa, em primeiro lugar, dizendo que não, católico não é liberal, quem é liberal não é católico. Muito bem. Mas lá pelas tantas o Senhor desenvolve e começa a dizer que não tem problema ser liberal. Porque são nossos irmãos, nós temos que ter comunhão com eles e temos que conquistá-los pelo testemunho da nossa vida. Então, primeira coisa, preste atenção no que o Senhor diz. Primeira coisa, se o liberal não é católico, e se o Senhor admite que o Senhor tem aí na sua igreja comunistas, protestantes, toda essa gente, como o Senhor dá a entender em muitos momentos do vídeo, preste atenção, porque é só o Senhor assistir o seu vídeo com atenção que o Senhor vai chegar a essa conclusão. Então, há muitos não católicos aí entre o Senhor. Inclusive na hierarquia, como o Senhor dá a entender também. Uma consequência direta, como o Senhor também dá a entender, da reforma protestante, ou seja, são ideias que vêm lá do protestantismo e é uma crise que chegou dentro da igreja, então você está cheio de não católicos e o Senhor tem comunhão com não católicos, com acatólicos. Certo? Uma coisa que é condenada pela igreja na Mortalium Animos, por exemplo. Por Pio XI. Tá? Por exemplo, então, aí nós já temos um problema. O Senhor não é tão tradicional assim, porque o Senhor aceita a comunhão com católicos. Isso também era condenado no Código de Direito Canônico
de 1917. Por que agora eles aceitaram isso? O que antes era pecaminoso, era grave desobediência à igreja, agora se tornou uma coisa recomendável, até um canal de graças. Como isso? Tradicional é aquele que mantém a doutrina tradicional e não o que aceita uma novidade de inspiração protestante, como esta. E mais, o Senhor então está recomendando para os seus fiéis virtuais que tenham uma atitude ecumênica com relação aos seus irmãos que não seguem exatamente a doutrina tradicional da igreja. Tá? Então agora eles têm que o mesmo ecumenismo que o Vaticano II peça que se tenha com os protestantes e com os ateus, que acontecem de não estar ligados institucionalmente à Igreja Católica, tem que ter agora na própria Igreja Católica, porque não existe mais unidade de fé. E o Senhor então apela para a caridade, uma caridade sem fé. Esse é o seu argumento, né? Bom, nós não temos a mesma fé, mas a gente tem que ter caridade para o nosso próximo e procurar convencer então com o testemunho da nossa vida, nossa experiência tradicional. Olha como isso é bom, como é gostoso, e aí as pessoas têm que imitar isso aí, né? Elas vão sendo motivadas a imitar o Senhor e aí está tudo resolvido. Bem, primeira palavra sobre isso. Essa questão do Senhor admitir essa divisão nas questões de fé, certo? Dentro da sua igreja é uma prova de que ela não é igreja católica, porque a igreja católica possui unidade de fé. Se hoje você tem então esses irmãos que você precisa tolerar, embora eles ensinem outras doutrinas, digam coisas erradas, você não possa ir na homilia dele, tem que ir lá para o outro lado da cidade, como o senhor falou, para não ter que escutar a homilia dele, então é porque nós já não temos unidade de fé nesta religião nova do Vaticano II. E a heresia corre impunemente. Tá? Essa concepção de igreja é uma concepção protestante. Tá? O protestante é assim, ele tem o irmão calvinista, ele tem o irmão pentecostal, ele tem o irmão luterano, e assim vai. Tem o irmão anglicano, episcopal, presbiteriano, e assim vai. Todos eles se entendem, né? Na ideia ecumênica que eles têm. E outro problema, então, é a solução que o Senhor dá. A solução que o Senhor dá é igual, tal e qual, tá? Aquilo que São Pio X chamou do modernista apologista. Como é que o modernista faz apologética agora? Ele não vai discutir as verdades de fé. Não vai falar objetivamente sobre o que se ensinou, o que diz a Sagrada Escritura, o que diziam os padres da igreja. Não vai falar sobre os pronunciamentos do magistério, não vai falar sobre a doutrina sobre os sacramentos, de jeito nenhum. Isso é tudo coisa esotérica, coisa, como o senhor fala, né, só para autoridades, não cabe a vocês, seus idiotas, não cabe a vocês, não, né? Vocês fiquem aí quietinhos, deixa a gente destruir tudo, não tem problema, deixa eles destruírem tudo, não importa a doutrina católica, né? O que interessa é a nossa experiência, a vida, né? Não interessa a concepção que eu vou ter, a fé, né? A ciência da fé, ciência transmitida por Deus, revelada por Deus, que nós aceitamos, damos nosso assentimento da fé. Não, o que interessa é uma experiência íntima que eu tenho diretamente com Deus, bem protestante essa ideia, né? E essa experiência então que eu vou ter, e isso varia, claro, né? No caso, o Senhor tem a sua experiência tradicional, né? Então, o seu carisma tradicional, como diz o João Paulo II, para o pessoal da Ecclesia Dei, né? E que se aplica direitinho ao Senhor mesmo, da administração apostólica de Campos. Então, agora vocês têm a sua experiência tradicional, seu carisma tradicional. Os carismáticos têm o carisma carismático, né? Pentecostal, eles também têm um carisma. Cada um tem o seu carisma e dá o seu testemunho de santidade, né? E esse testemunho de santidade é que vai conquistar o pessoal, não é a argumentação racional, porque a fé não é coisa que tem preâmbulos racionais e nem é algo que está em harmonia com a razão, não, é uma experiência que nós temos, uma manifestação do próprio Deus em nós. Aí você tem todas as características do protestantismo e, sobretudo, que é o nosso ponto aqui, do modernismo. Você tem ali o imanentismo, a imanência vital, a fé como experiência pessoal que eu tenho.
Você tem também a questão do agnosticismo, eu não posso conhecer as coisas pelo estudo, pela demonstração, pela apologética tradicional. Não, somente por essa experiência mesmo que eu tenho. E depois você tem também o evolucionismo. Eu vou dando testemunho dessa fé e as coisas vão se ajeitando no decorrer do tempo. Vai se formando daí os dogmas através dessa dialética com os que pensam diferente, as tensões e tudo mais. Tá? Essa é bem a ideia do Ratzinger, do Montini, dos modernistas em geral. Né? Sempre pensaram assim. Tanto que eles acreditam nessa ideia do sínodo, onde você vai juntar as experiências ali e você vai chegar a mudanças disciplinares, mudanças doutrinais, no curso do tempo. Né? Então, isso aí é puro modernismo. Tá? Essa solução que o Senhor dá é puro modernismo, não tem nada, absolutamente nada de tradicional. Nada. Tá? Assim, o Senhor pode ter muito incenso, o Senhor pode ter muito latim, mas o Senhor é 100% modernista enquanto o Senhor continuar pensando desse jeito. Tá? E é essa a tal da armadilha do moto próprio de que fala o Padre Cekada. É exatamente essa. Você está lá, naquela capela gótica, né? Você tem os ritos pré-reforma litúrgica, você tem todo o exterior. Mas no interior você é um modernista. E você só está lá, só é mantido ali enquanto você continua sendo modernista e espalha o modernismo. Esse é o trabalho que o Senhor está fazendo, Senhor Padre Leonardo. Eu espero, de coração, que o Senhor mude de ideia, porque isso não resolve nada, isso aumenta o problema, porque gera confusão ainda maior, porque mesmo entre os tradicionais, onde a doutrina tradicional devia se manter, fica só a casca do tradicional. E corre-se o risco de formar um grupo de católicos que, no exterior, no feitio e no nome, é tradicional, parece tradicional, mas que no coração não é tradicional, mas é modernista. Veja, novamente, é louvável que o Senhor tenha dito não à missa nova. Mas agora é preciso que o Senhor diga não à missa do moto próprio. O Senhor precisa abandonar esta comunhão criminosa com hereges. E aí o Senhor vai estar de acordo com o Papa Paulo IV, de acordo com o Papa Inocêncio III, de acordo com o Papa Alexandre VII, de acordo com o Papa São Pio X, de acordo com São Roberto Bellarmino, de acordo com São Francisco de Sales, de acordo com Santo Afonso de Ligório, de acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí sim o Senhor estará de acordo com o ser de fato tradicional, de acordo com a fé da Igreja, que não pode admitir negociações, compromissos com o erro, e que não pode admitir esse subjetivismo tirânico que o Senhor quer impor. Então é isso, eu também escrevi um artigo, leiam o artigo. Eu procuro fazer as coisas mais concisamente possível nos vídeos e deixar nos artigos as referências e tudo mais. Nem sempre eu logro êxito. E eu reconheço que faço muitas coisas com imperfeição. Mas olhe, eu com todos os meus defeitos, com todas as minhas faltas, eu não tenho faltado em dizer toda a verdade que eu recebi da Igreja Católica. Em dizer toda a verdade que eu aprendi na vida dos santos. Em dizer toda a verdade que eu aprendi com o estudo da doutrina da Igreja. Eu não sufoco a verdade. Eu posso não ter o melhor método, talvez, eu posso não ter o maior público, eu posso não ter recursos que o Senhor tem, Padre Leonardo, e que o Senhor deveria usar para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. Mas eu me empenho ao máximo para dizer a verdade inteira. E eu não escondo citações do magistério, eu não escondo as contradições que existem entre o magistério tradicional da Igreja e esse novo magistério, que está associado sempre com os nossos maiores inimigos, com os inimigos hereditários do cristianismo. Eu não omito. A protestantização que aconteceu na Missa Nova, eu não faço isso. O Senhor pode ter mais eloquência, o Senhor pode ter mais poder, mas o Senhor sufoca a verdade.
Enquanto o Senhor se mantém modernista, o Senhor sufoca a verdade. O Senhor adultera, o Senhor troca a verdade católica pelo modernismo, que é a heresia do nosso tempo, a heresia que nós nascemos, Deus nos deu os dons e nós nascemos para combater com todas as fibras do nosso coração. E o Senhor não faz. Faça-o, fazei-o, pelo amor de Deus, sem compromissos. E eu estou aqui para, apesar de todas as minhas debilidades, fazer tudo o que está ao meu alcance para ajudar. E assim então eu termino esse vídeo. Eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.